Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Henrique Stemer Rodrigues, sou mestrando aqui na URGS e eu vou falar sobre Dewey e a enação da experiência musical. Bom, o objetivo do trabalho é elaborar uma teoria da experiência musical através do enativismo a partir da teoria estética proposta pelo Dewey em Arts and Experience. Para isso eu estou usando principalmente o que é desenvolvido no livro Sensory Motor Life, de Paolo e colegas, e eu vou sugerir que é possível descrever os aspectos da experiência estética apontados pelo Dewey em Arts and Experience através das noções de micromundos e equilíbrio propostas pelo enativismo. Essa teoria é feita adicionalmente a outras teorias, outras abordagens da experiência musical pelo enativismo, mas essa é focada especificamente na experiência estética. Então, tem outras teorias que focam em emoções e na produção de identidades através da música, mas eu estou falando aqui especificamente da experiência estética. Então, primeiro, falando sobre a cognição para o enativismo. Para o enativismo, a cognição surge de sistemas dinâmicos que interagem com o mundo. Ela é corporificada, ela é relacional, é ativa e é não representacional, o que significa que a gente não percebe o mundo através da representação dele, mas sim da nossa interação com o mundo. Então, o sentido surge a partir do momento que existem sistemas autônomos. Um sistema autônomo é um sistema que é capaz de se autoproduzir, formando um sistema operacionalmente fechado em condições precárias. Então, nesse desenho ali, cada uma das bolinhas pretas faz parte do sistema, é um processo que faz parte do sistema, e as bolinhas cinzas não fazem. E dá para identificar claramente quais fazem e quais não fazem, porque as que fazem, elas tanto causam alguma outra parte do sistema, quanto são causadas por alguma outra parte do sistema. E a partir do momento que um sistema se autoproduz dessa forma, a gente pode dizer que ele habita um mundo de significado, porque ele precisa se virar para fora e perceber o mundo para manter a individualidade dele. Então uma bactéria precisa ir em direção de alimento, em direção das condições de temperatura e pH próprias para manter a vida dela. Para o enativismo, o sentido também surge sensório-motora e linguisticamente, porque são sistemas que se distinguem do nosso nível biológico. Então, por exemplo, eu cozinho uma refeição não só porque ela me alimenta, mas também porque ela é saborosa. Ou eu posso caminhar de uma forma que é mais elegante ou mais desajeitada, não só de uma forma que vai me manter vivo. E isso se dá porque as nossas próprias capacidades sensório-motoras, os nossos próprios atos, eles também formam uma rede complexa que é fechada em si mesma, o que significa que ela cria o seu próprio domínio de sentido, distinto do biológico, mesmo que ele esteja no mesmo substrato material, que é o nosso corpo, né? E no nível linguístico, as nossas próprias interações entre as pessoas adquirem uma autonomia e um sentido que é distinto do que cada uma dessas pessoas querem. Então, muitas vezes, quando as pessoas, mesmo elas tendo o mesmo objetivo, quando elas estão interagindo, elas podem não se dar bem, elas podem não se acertar, e isso é porque a própria interação está indo contra elas de alguma forma. Ou ao contrário, a interação pode amplificar as vontades de cada uma. Então, duas pessoas que agem juntas, elas podem conseguir algo que elas não iam conseguir sozinhas. É uma soma maior, é algo maior do que a soma das partes delas. A nossa percepção do mundo, ela acontece através do acoplamento sensório-motor, que é quando a gente age, a gente tem uma ação e essa ação sempre espera alguma resposta do ambiente. Então, se eu vou pegar esse copo d'água, eu tenho que movimentar meu braço e pegar ele de uma determinada forma. Se eu pegar ele assim ou se eu pegar ele assim, eu não vou conseguir. Por isso que eu sempre tenho que me adaptar. Mas, por outro lado, isso foi um esquema sensório-motor. Então, tipo, se eu vou pegar algo e eu não consigo fazer aquilo, por exemplo, se eu vou pegar uma pedra e ela é muito pesada, eu posso desenvolver um novo esquema que é pegar com as duas mãos. E assim, então, vamos supor ali no esquema que o A é a tentativa de pegar a pedra. Se o A' não vai corresponder porque ela é mais pesada do que eu esperava, então eu vou precisar me adaptar e criar um novo esquema sensório-motor que é pegar a pedra com as duas mãos. E é assim que a gente aprende e que a gente percebe o mundo para o nativismo. O relativismo também tem micromundos de significado, que são reinos de significado onde o que quer que aconteça é ou prontamente interpretado dentro da moldura providenciada por eles, ou induz um tipo de ruptura que pode tirar o agente dessa moldura. Por outro lado, se um evento leva a uma grande ruptura, a atividade é interrompida. Então esses micromundos são espaços de significado onde algumas coisas são mais relevantes do que as outras.
Se eu estou cozinhando, eu estou muito mais atento aos gostos e cheiros das coisas do que se eu estou andando na rua. Mas eu posso ter uma interrupção tanto interna quanto externa dessa atividade. Por exemplo, se eu estou cozinhando e eu queimo a cebola, eu posso cortar mais cebola e jogar essa cebola fora. Ou se eu boto muito pouco sal, eu posso colocar mais sal. Isso é uma ruptura interna, que vai exigir uma certa adaptação, um certo equilíbrio. Também podem ter rupturas externas. A gente não está completamente separado do resto do mundo quando a gente está atuando nesses micromundos. Então, o meu prédio pode começar a pegar fogo se eu estou cozinhando. E aí eu vou ter que sair correndo. Então eu vou interromper essa atividade. Mas o importante é que tem sempre um espaço de significado que é diferente do que é normalmente atuado. Então, como é que a gente juntaria isso com o Dewey em Artisan Experience? Em primeiro lugar, para o Dewey, uma experiência ela é algo distinto da nossa experiência em geral, porque ela tem essa integração e realização internas atingidas através de movimento ordenado e organizado. Então, numa experiência estética, a gente sente uma relação harmoniosa entre todas as partes. Parece que elas estão juntas por algum motivo. Elas não são sobrepostas arbitrariamente. Ele dá o exemplo de uma tragédia que é mal escrita. Se a tragédia é mal escrita, parece que o fim trágico dos heróis, dos personagens, não é algo que se segue realmente da história e da personalidade deles, mas sim algo arbitrário, algo que só acontece porque o autor queria que acontecesse, porque ele queria assistir uma tragédia, escrever. Mas, por outro lado, se a tragédia é bem escrita, a gente sente uma integração entre as partes, e a gente sente que ela tem uma conclusão. E é isso que faz com que a gente tenha uma experiência. Além disso, para o Dewey, uma obra de arte exprime uma emoção sentida pelo artista, ela não somente a indica. E para perceber uma obra de arte, a gente precisa recriar, de alguma forma, as relações sentidas pelo artista naquela hora. Então, se o artista estava pintando ou esculpindo e sentindo algo naquele momento, a gente precisa, de alguma forma, sentir aquilo para ter uma experiência estética também. E essa experiência ela é naturalmente cheia de sentido. Então, quando a gente faz esse processo de sentir as relações, a gente já está sentindo o sentido daquela obra de arte. Agora sim, aplicando Dewey à música através do enativismo. Então, em primeiro lugar, seguindo a lógica dos micromundos, a música forma o seu próprio domínio de significado. E esse domínio é determinado justamente por regras intrínsecas da própria prática musical. Então, harmonia, ritmo, melodia, isso são coisas que não são as mesmas coisas que fazem um barulho ser agradável. Elas são coisas que fazem especificamente a música ser agradável porque ela é uma prática distinta das práticas que a gente está atuando normalmente. Então, mesmo uma coisa que normalmente seria desagradável, como por exemplo, se tu ouve black metal pela primeira vez, é desagradável, porque é só uma barulheira. Mas depois que tu te acostuma, por causa daquelas regras do gênero de black metal, ele passa a ser agradável para ti. Então, a normatividade, ou seja, se é agradável ou se é desagradável, depende tanto do repertório individual das músicas e gêneros familiares a cada uma pessoa que escuta, quanto das práticas culturais. Então, algo que 50 anos atrás era considerado avant-garde, muito diferente, hoje pode ser considerado batido. Mesmo que cada pessoa individual não considere isso batido, é algo que é cultural. E o tipo de sensação que uma característica musical passa não depende de um único autor. Por isso a gente pode dizer que ela possui um grau interpessoal de autonomia. Então, ninguém decidiu em um certo momento que escalas maiores eram felizes e escalas menores eram tristes. Mas mesmo assim a gente considera em geral isso. Então é algo que é maior do que cada pessoa consegue definir. Como é que a gente está de tempo? 8 minutos, 9. Passou ou falta? Foram 9 Tá bom, obrigado. Foram 9 até Então, segundo o enativismo e o Dewey, a percepção de uma obra de arte vai ser ativa. Então, para perceber uma obra musical como tal, é necessário ativamente fazer sentido da música, recriando as relações sentidas pelo músico. Então, a gente não pode passivamente escutar uma música, a gente tem que prestar atenção e tentar entender. Às vezes a gente faz uma guitarra invisível, às vezes a gente imagina como é que a pessoa estava se sentindo naquela hora. Não necessariamente explicitamente isso, né? E a experiência estética surge quando a gente consegue acoplar os seus esquemas sensório-motores à música, quando a obra apresenta uma integração entre as partes em direção à realização. Então, da mesma forma que eu preciso adaptar os meus esquemas sensório-motores para pegar algo mais pesado, eu posso precisar adaptar os meus esquemas sensório-motores para começar a ouvir um gênero de música muito diferente do que eu estava acostumado.
Para deixar claro como é corporal e ativo isso, eu fiz uma analogia com degraus. Quando a gente está subindo uma escada e um degrau é irregular, mais alto ou mais baixo, a gente perde o equilíbrio e tropeça. E isso instancia uma ruptura no nosso acoplamento com o ambiente. Essa ruptura vai exigir uma assimilação do aspecto ambiental para a gente atingir um novo equilíbrio. E a partir disso pode ter um novo esquema sensório-motor, um novo repertório para a gente subir aquela escada especificamente, ou para a gente cuidar mais quando está subindo escadas. Da mesma forma, quando a gente está ouvindo música, se uma música está dentro do conhecido, a gente consegue fazer sentido dela e ter uma experiência estética. Mas se ela é muito diferente do que a gente está conhecido, vai ter uma ruptura que vai exigir uma assimilação e um esforço para tentar escutar e tentar gostar daquilo. Se essa ruptura não for severa demais, é possível que a gente consiga se adaptar e ter uma experiência estética e até criar um novo repertório musical. Mas se ela for muito severa, a gente vai só achar que aquilo era barulho, ou que é ruim, e desistir daquela música. Assim como no exemplo de quando o prédio está pegando fogo, tu não vai conseguir continuar cozinhando. Então, isso é o que eu acabei de falar. E agora eu vou conectar a ideia do Artist Experience com a sensação de agência. A sensação de agência seria essa ideia de que os nossos esquemas sensório-motores estão acoplados bem entre si e com o mundo. O Di Paolo e colegas falam que as experiências cinestéticas que acompanham todo o movimento são mais claras em brincadeiras físicas, dança e exercício. O que é sentido nesses casos não é o benefício potencial dessas atividades, mas a dinâmica corporificada das próprias atividades. Então a gente teria esse nível de euforia, de elação, como o Dewey fala, quando a gente percebe que a gente está escutando uma música e ela está dentro do esperado, a gente sabe o que vem depois. Quando tem uma progressão de acordes, a gente entende, a gente vê exatamente que foi para onde a gente queria e para onde a gente esperava aquilo. Isso é a sensação de agência. Mas para o Dewey não é só a agência, não é só essa acoplação perfeita que faz a experiência estética. Para o Dewey também precisa ter um pouco de resistência. Citando o Dewey, então, a mera oposição frustra completamente, cria irritação e raiva, mas a resistência que chama o pensamento gera curiosidade e cuidado solícito. E quando é ultrapassada e utilizada, leva à ilação. A existência de resistência define o lugar da inteligência na produção de um objeto de belas artes. Então, como é que a gente poderia encaixar essa ideia de resistência para o nativismo? Eu vou sugerir aqui que é a ideia de exercer controle, que ao contrário da ideia de simplesmente estar no controle, que é essa acoplação perfeita, a gente tem o acoplamento parcial, que a gente tem esse equilíbrio progressivo. Cito de novo, então, Pacheco sugere introduzir uma distinção entre o sentimento de estar no controle e o sentimento de estar exercendo o controle. O último é como nós podemos chamar o tipo de consciência da agência associada ao equilíbrio progressivo. Então, se a gente está fazendo esse esforço, a gente tem a sensação de estar exercendo o controle. E eu sugiro que é isso que acontece quando a gente escuta uma música nova e quando a gente tem aquela sensação boa de estar escutando algo que a gente nunca tinha ouvido antes. Aqui, então, tem um gráfico mostrando a diferença entre nenhuma ruptura, que é a sensação de estar no controle, uma ruptura não muito severa, que é a sensação de estar exercendo o controle, onde está a experiência estética, e uma ruptura excessivamente severa, onde não tem oportunidade de acoplamento e não tem percepção estética. No meio, então, tem uma ruptura não muito severa, que é a sensação de exercer controle, resistência, possibilidade de reequilíbrio e desenvolvimento de novos repertórios. Esse é o momento que a experiência estética é o mais forte. Só então algumas conclusões. O sucesso do acoplamento à música não se resume a saber exatamente a forma que a música continua, ele depende de a música estar dentro de um espaço de possibilidades que são entendidas como musicais. Então, quem está ouvindo uma música, espera... Oi? 14. Tá. Quem está ouvindo uma música espera que ela esteja dentro de um ritmo, dentro de um campo harmônico, etc. E se tem algo muito diferente daquilo, a gente vai sentir uma estranheza e uma ruptura. Mas isso também não significa que isso seja sempre ruim. No jazz, todo mundo sabe, que as notas fora não são necessariamente erradas. Então, tem variações disso que são internas às práticas musicais e aos gêneros. E por fim, então, um ouvinte musical precisa ser sensível a diversos aspectos da música, como harmonia, melodia, ritmo, estrutura e instrumentação. Cada um desses aspectos formam as partes que Dewey afirma que podem ou não estar em harmonia entre si, formando um todo completo. Referências? E muito obrigado.
favor. E depois Daniel Merel. Muito obrigado, Henrique. E a Priscila, peraí que eu vou anotar. Tá bom. Muito obrigado, Henrique. Bem rapidinho, tu conhece a Laura Elísia Halbert? Conheço, sim. Ah, perfeito. Que vai sair um dossiê especial de DIU e estética, que as submissões são até 31 de dezembro. Daí, caso tu não tenha um lugar para enviar essa pesquisa, acho que seria ótimo, assim. E justamente aproveitando a menção à Laura, que talvez um outro caminho de pesquisa interessante seria, no futuro, dar uma lida também na Yuriko Saito, a coisa da estética do cotidiano, que eu acho que daí faz esse caminho do meio bastante bem, assim, entre nossas experiências sonoras gerais, cotidianas, como nós temos uma certa elegibilidade com elas, para depois dar o passo além do que é diferente na música. Sim. Mas é isso, muito legal. Obrigado. Daniel Merel? Dois comentáriozinhos, assim. Tu repetiu mais uma vez que tem essa ideia de que a experiência estética vai vir da compreensão do que o artista estava sentindo. Eu imagino que tu conceda que artistas manipulam as coisas, né? E que eu posso simplesmente querer compor uma coisa muito triste sem estar triste. Eu estou me valendo exatamente dos códigos conhecidos para passar aquilo, né? Então, só para fazer essa ressalva, né? Assim, querendo dizer que a tua explicação pareceu que ela foi um pouco, nesse sentido ela pode parecer um pouco inocente, né? Como Sim, se certamente. necessariamente o cara tem que sentir aquilo e eu tenho que sentir o que ele sentiu para ter a experiência de fato, que eu acho que não é exatamente o caso. Porque me ocorreu, por exemplo, que às vezes as pessoas não têm nem os signos e nem os repertórios e de alguma forma a experiência acontece, como é meio clichê, mas tipo assim, alguém que se emociona muito com ópera. Não sabe nem o que as pessoas estão falando, mas tem alguma emoção que vem ali e ela não sabe nem exatamente por quê, né? É fácil de entender alguém que se emocione ou que ache legal uma música que não lhe traga nenhum desafio. Mas, e nos casos que vem essa emoção, isso não parece estar exatamente dentro desse esquema, né? O repertório que eu quero dizer é um repertório cultural mesmo e realmente uma questão importante que tem que ser desenvolvida ainda é a diferença entre um expert ouvindo e uma pessoa leiga, né? Mas a ideia é que esse repertório ele pode ser desenvolvido por qualquer pessoa que não, mesmo que seja tacitamente, né? Ela não precisa entender isso e ela certamente não precisa entender em qual escala tá e qual é a assinatura musical que tem cada música, né? É muito mais tipo a sensação, tipo uma pessoa, um leigo consegue diferenciar valsa de ópera e isso já é o suficiente para ele estar num espaço de expectativas para aquilo e num micromundo de significado que vai fazer ele ter determinadas sensações de acordo com a forma que ele está interagindo com aquela obra de arte. E sobre a questão de manipular, o Dewey especificamente fala que a experiência estética, a obra de arte, ela é mais forte quando a pessoa realmente está sentindo aquilo e quando aquilo é realmente produto de uma sensação dela. E justamente esse exemplo que eu tinha dado da tragédia, que parece arbitrário, seria o que o Dewey quer dizer com manipular, né? Com usar essas cheats, né? Para fazer as pessoas se sentirem de uma determinada forma. Eu não estou fazendo nenhum comprometimento necessariamente, mas estou dizendo que para o Dewey ela é mais forte quando é emocional. Prof. Pri, temos 1 minuto, mas pode perguntar. Junto com isso, agora eu vou aproveitar. Primeiro eu quero fazer uma reclamação. Cadê os exemplos? Eu tinha que ter performance nesse negócio. Eu queria ouvir o que é que tu estava passando. Mas eu não entendo nada disso que tu está falando aí. Tá? Entendo um pouquinho de música e mas uma coisa interessante que o Daniel falou e que daí me veio assim, tu está falando sempre de ter algum resultado, algum saldo positivo, parece, né? Para levar à apreciação e parece a partir do entendimento. Mas e quando a partir do entendimento a gente é levado justamente à recusa, quer dizer, à rejeição. E por que conecta com o que o Daniel está falando aí e a tua resposta, né? Tu diz assim, quando a obra ela é originada de algum sentimento legítimo e que de fato lá, né, estava mobilizando o artista, parece que isso é capaz de suscitar em nós as mesmas emoções,
mas parece que quando isso é manipulado artificialmente, a gente também pode, de alguma forma, ver essa artificialidade. Né? Então, não sei, queria jogar isso no... Uhum. Sobre essa questão do entendimento, sim, realmente é uma coisa que eu planejava incluir, mas acabei não incluindo tanto por tempo. Mas é uma coisa que o professor Eras tinha me falado, que pelo próprio repertório da pessoa ela pode ser levada a não gostar de algumas coisas. Dá pra imaginar que tenham estilos musicais que são mutuamente exclusivos de alguma forma, né? Então, se uma pessoa é muito treinada em música clássica, ela vai acabar não gostando de outras formas de música. Claro, depende do temperamento da pessoa também. Mas ela pode ter mais entendimento e daí gostar menos de alguma coisa. Isso é perfeitamente possível. É possível que os esquemas sensório-motores impeçam ela de ter essa apreciação, né? E o nosso tempo acabou. Tá bom. Então, a resposta ficou pela metade mesmo. Obrigado.